E assim nós estaremos encerrando a exposição desta carta. 1 de Pedro, capítulo 5, do versículo 12 ao 14, diz assim: por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus. Nela estai firmes. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecemos-te, Senhor, porque podemos livremente abrir a tua palavra, estudá-la, explicá-la para o teu povo, de maneira que o teu povo possa ser edificado. Ó Senhor amado, obrigado, porque tu deixaste para nós a tua palavra escrita, e nós, Senhor, reconhecemos que ela é a tua revelação. Tu te revelaste a nós de maneira especial através da tua palavra. Reconhecemos também, Senhor, que a tua palavra é profunda. E nós nem sempre alcançamos, Senhor, toda a profundidade. Na verdade, nós nunca alcançamos. Mas o teu Espírito Santo tem iluminado as nossas mentes, o nosso coração. E o pouco que podemos aprender da tua palavra é suficiente para nos fazer santos, para nos conduzir, Senhor, no caminho da santidade. E é isto, Senhor, que nós queremos nesta manhã. Que tu, pelo teu Espírito Santo, ilumines o nosso coração e a nossa mente. De maneira que o que venhamos a aprender, Senhor, nesta manhã, possa ser praticado por nós. Não seja meramente um conhecimento intelectual, mas algo que fique, faça parte da nossa vida. Se pois com cada um de nós, Pai, te peço nesta manhã, em nome de Jesus. A carta de Pedro, na verdade, ela foi escrita pelo apóstolo mesmo. O autor da carta é Pedro. Ele é o autor dessa carta. Mas ele diz que escreveu a carta aqui no início por meio de Silvano. Isso significa dizer que Pedro é o autor da carta e Silvano o ajudou como secretário. Isso era muito comum naquela época. Se usar um escriba ou um secretário, alguém que sabia bem a língua para que pudesse escrever de uma forma clara. Não é que o apóstolo Pedro não soubesse escrever, provavelmente sabia, mas certamente ele não tinha tanta prática, e talvez o grego que ele iria escrever, talvez não fosse um grego muito bom, até porque vocês lembram do apóstolo Pedro, né? Ele era pescador, ele era um homem indouto, ele não tinha muito conhecimento, não era um homem estudado, assim como o apóstolo Paulo, que falava vários idiomas, tinha muito conhecimento, estudou aos pés de Gamaliel, grande sábio da época. Então Pedro não era assim, ele era um pescador, mas obviamente ele sabia escrever, para que pudesse, talvez, certamente, eu acredito, escrever uma carta num grego melhor, numa linguagem adequada e apropriada para que a igreja pudesse ler. Ele se utilizou de Silvano como escriba, como um secretário. Ele ditava e Silvano escrevia. Isso era muito comum. Normalmente, naquela época, Paulo chegou a usar alguns. Eu acredito que talvez no final da sua vida, provavelmente Paulo tivesse um problema de vista,
e já não conseguia enxergar bem. Ele chega a dizer, vejam com que grandes letras eu escrevo o final da carta, a salvação, talvez porque não enxergasse bem e tivesse que escrever com a letra muito grande. Ele se utilizou de um escriba chamado Tércio, que o ajudou a escrever algumas cartas. Ele ditava e o escriba escrevia. Silvano não era simplesmente um escriba, ele era um homem de Deus. Silvano ou Silas. Os comentaristas eles são basicamente unânimes em considerar que Silvano é o mesmo Silas. Vocês lembram que o apóstolo Paulo, quando ele vai para aquele concílio de Jerusalém em Atos 15, quando ele volta para Antioquia para levar a decisão do concílio com respeito aos gentios, quem vai com ele é Silas. Quando ele está na cidade de Éfeso, e ali acontece aquele episódio com aquela moça que tinha um espírito de adivinhação, e Paulo expulsa o espírito de adivinhação da moça, e por isso ele vai preso, ele está com Silas. Os dois vão presos. Eles tinham algo em comum, ambos eram cidadãos romanos, tanto Paulo quanto Silas. Vejam alguns textos que vão nos ajudar. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 19. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 19. Veja que Silvano era um homem conhecido, ele não era uma pessoa desconhecida, até porque o apóstolo Pedro, ele diz isso, né? Ele diz lá ele diz assim, por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, então era alguém conhecido. Veja o versículo 19, diz assim, 1 Coríntios, porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim de Silvano e Timóteo. Então ele cita Silvano aqui, e certamente esteve com Paulo na cidade de Corinto. Um outro texto está lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele também está com Silvano ali. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1, diz assim, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. Então, Silvano estava com Paulo lá em Tessalônica, quando escreveu essa carta aos Tessalonicenses. A segunda carta também, 2 Tessalonicenses 1, versículo 1, ele também, Silvano estava lá também. Paulo, Silvano e Timóteo. Então, Silvano não era um escriba qualquer. Eu quero chamar bem a atenção de vocês. Paulo se utiliza de uma pessoa que era um homem conhecido da igreja. Inclusive, ele era um profeta do Novo Testamento. Vejam, por exemplo, Atos, capítulo 15. Atos, capítulo 15, versículo 32, fala a respeito disto. Atos 15, 32. Diz assim, Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Considerando que Silvano e Silas são a mesma pessoa. Eu estou dizendo isto porque não são aqueles escribas e fariseus que o Senhor Jesus muitas vezes chegou até a chamá-los de raça de víboras, que eram os religiosos da época, que também eram estudiosos, sabiam escrever muito bem, mas não criam em Jesus. Alguns deles creram em Jesus, talvez Silas fosse um deles depois de ter se convertido, mas ele era um homem de Deus. O Silvano, ou Silas, era um homem de Deus, um profeta
do Novo Testamento. No Novo Testamento, no início da igreja, houve alguns profetas. E esses profetas são ratificados pelos próprios apóstolos no seu ministério profético. Nós entendemos que esse ministério profético ele começou no início da igreja, porque fez necessário naquele momento, mas depois esse ministério cessou, assim como cessou também o ministério apostólico. Uma coisa interessante é que provavelmente, ou eu diria certamente, Pedro não apenas confiou a Silvano o fato de escrever esta carta sendo ditada por ele. Pedro também deve ter entregado a carta para que o próprio Silvano levasse essa carta para a igreja e explicasse essa carta à igreja. Um fato curioso é que quando Pedro está fazendo a saudação, no versículo 14, ele não cita Silvano. Saudai-vos uns aos outros conosco, aquela que se encontra em Babilônia, também ele vos saúdo, como igualmente meu filho Marcos. Ele se refere a Marcos, se refere à igreja, mas não se refere a Silas ou Silvano. Talvez por quê? Porque assim pensam os comentaristas, eu creio, ele deu essa carta para que o próprio Silvano levasse até os irmãos e explicasse a carta para os irmãos. Então não precisaria que ele colocasse a sua saudação, porque ele estaria presente ali. Então, meus irmãos, só relembrando, o autor da carta é o apóstolo Pedro. Ele ditou essa carta para Silvano ou Silas, e Silas, que era um homem versado no grego, escreveu a carta, e ele mesmo foi até os irmãos que estavam na dispersão, levou essa carta e leu essa carta para os irmãos, porque vejam, procurem entender que esta carta, isto era um rolo, era feito um pergaminho, e isso naquela época não tinha máquina de fotocópia, xerox, para se tirar cópia assim tão facilmente como a gente tira aqui na igreja, não. Para se fazer uma cópia dessa era muito complicada. Então, às vezes, só existia uma cópia. E essa cópia, ela saía andando de igreja em igreja. E havia alguém que iria ler aquela carta e iria explicar também. Você vai ver isso lá em Apocalipse. Lá em Apocalipse diz assim: bem-aventurado o que lê e o que ouve. Não é bem-aventurado os que leem. É também. Porque depois o texto ficou à nossa disposição. Mas na época em que o apóstolo João mandou as cartas de Apocalipse para as igrejas, era uma só. E havia alguém que lia, um leitor, que chegava lá na frente, lia o texto para a igreja e explicava. Então, por isso que Apocalipse diz: bem-aventurado o que lê. Aquele que era o leitor, que chegava na frente da igreja e ia ler a carta para os irmãos. Entendam que não era tão simples como é hoje. Hoje nós temos muitas cópias da Bíblia, né? Às vezes nós temos 2, 3 cópias em casa e nem lemos. Esse é o problema. Na maioria das vezes elas ficam lá e nós raramente abrimos a Bíblia para ler. Mas naquela época era uma cópia só, que era um rolo de pergaminho, e aquela cópia ia passando de igreja em igreja e alguém lia e eles tinham aquilo ali com muito cuidado. Então, só recapitulando isso. A segunda coisa que esse texto nos mostra é que Pedro termina a sua carta reiterando o propósito para o qual ele escreveu a carta. Está aqui no início do 12. Olha, diz assim: por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também eu considero, veja que ele considerava Silvano um irmão fiel, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus, nela está firmes. Primeira observação: a carta de Pedro, essa primeira carta, tem 5 capítulos. E ele diz que escreveu resumidamente. Se você ler a carta
aos Hebreus tem 12 capítulos, aliás, 13. E o escritor disse que escreveu resumidamente. Esta expressão, resumidamente, significa dizer o seguinte, é que ele não consegue dizer tudo o que ele gostaria de dizer simplesmente naquela carta. Ele gostaria de falar muitas outras coisas, mas não conseguiu, não dava. Então ele explica que está escrevendo de forma resumida. Mas veja que ele reitera o propósito da carta toda. O primeiro é encorajar os crentes a testemunhar que esta é a genuína graça de Deus. Tudo que ele falou com respeito à graça, ele fala em várias vezes sobre a graça de Deus. No final da carta, ele deixa bem claro o que ele fez. Vos escrevo exortando. O verbo exortar tem vários significados. Tem o significado de encorajar, tem o significado de consolar, de animar e também de admoestar. Mas aqui no caso, ele está encorajando, estimulando, animando os crentes a que eles testemunhem que a graça da qual ele fala nessa carta é a genuína graça de Deus, não há outra. E isto é muito importante, irmãos, porque uma coisa que nós fazemos muito na nossa vida, e eu às vezes bato muito nesta tecla aqui, é pedir a graça de Deus. Nós sempre oramos assim: Senhor, dá-nos a tua graça, não é? Isso é normal nós orarmos. E às vezes nós dizemos isso várias vezes na oração. O próprio apóstolo Pedro, ele vai dizer o seguinte: nós devemos crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. O que é crescer na graça de Deus? Crescer no conhecimento de Jesus Cristo, a gente já tem uma ideia, né? Quanto mais nós lemos a palavra, quanto mais procurarmos aprender sobre o Senhor Jesus, nós estaremos crescendo no conhecimento de Jesus Cristo. Mas crescer na graça. Crescer na graça, irmãos, é entender que cada coisa que nós temos, o que somos, tudo que acontece na nossa vida, nos é dado por Deus como favor, como graça dele, como favor dele. Olha, vocês podem dizer assim, mas isto é fácil, pastor. Eu entendo isto. Eu entendo que na minha vida é assim mesmo. Tudo que eu tenho, Deus me dá. Meus irmãos, nós até podemos entender. E eu não estou dizendo que vocês não entendem. O que nós precisamos fazer é colocar isso na vida prática, no nosso dia a dia. Quando nós lemos o livro de Ruth, a gente fica admirado como Noemi, ela fala das coisas que lhe aconteceram negativas, como tendo sido dadas, como tendo sido feitas ou acontecidas na sua vida por Deus. Ela diz: o Senhor Deus pesou a sua mão sobre mim. Nós nunca dizemos isto. Nunca dizemos. Nós não temos esta prática de admitir que todas as coisas que acontecem conosco foram feitas por Deus. Nós não temos essa prática. Quando nós vemos lá o caso de Ana, eu cheguei a falar aqui na igreja sobre isto, a mulher de Eucana, a mãe de Samuel, ela diz que Eucana diz que o Senhor a fez estéril. Ele não reclama, não está reclamando. Mas ele reconhece que o fato de ela ser estéril, não poder dar à luz, aquilo foi o Senhor que fez. Crescer na graça, irmãos, é entender, reconhecer que cada coisa que acontece na nossa vida é a graça de Deus, mesmo as coisas que podem até nos parecer ruins. O apóstolo Paulo tinha essa experiência. Quando ele esteve enfermo, ele disse que era uma espécie de espinho na carne que foi
enviado, que era de Deus, mas era como sendo aplicado por Satanás na sua vida. A Bíblia diz que ele ora 3 vezes para que Deus tire dele aquele espinho na carne. E o Senhor Deus responde a ele: Paulo, a minha graça te basta. Como se o Senhor dizendo a Paulo: Paulo, eu não quero que você fique bom nessa enfermidade, mas entenda que essa enfermidade também é para você graça. E ele entendeu isto. Ele entendeu tão bem isto, que ele chega a dizer que aquela enfermidade foi dada para ele por Deus, para que ele não se ensoberbecesse, porque ele havia tido visões. Ele disse que foi até o 3º céu, não sabe se no corpo ou fora do corpo, não sabe se ele foi em corpo, ou se ele não tem consciência de bem disso, ou se ele foi numa visão, mas ele disse que foi até o 3º céu e viu coisas que não tão significativas, tão preciosas, que não poderiam ser ditas, que as pessoas não iam entender. E ele disse que para que ele não se ensoberbecesse com aquelas visões, Deus deu aquela enfermidade dele. É graça de Deus. É graça. Nós precisamos, irmãos, ter este hábito. Precisamos começar a entender que cada coisa que acontece na nossa vida nos é dada por Deus e é resultado da sua graça sobre nós. Ou senão nós vamos ficar dizendo o que as pessoas normalmente dizem por aí. Quando nós não entendemos que aquelas coisas são graça, normalmente a nossa reação é diferente. Se eu entender que é graça, que faz parte da sua graça, da sua bondade, porque a sua disciplina sobre nós também é a sua graça, é a sua bondade sobre nós, a minha reação vai ser diferente. Nós estávamos lá o meu sogro está na UTI. Realmente o quadro dele se agravou na terça-feira, até um grupo de irmãos aqui, que ele era o conselheiro da UPH, então eu falei com o Marivaldo e Alexandre para ver se a gente levava um grupo de irmãos para visitar na terça-feira. Mas aí, quando o pessoal já estava no caminho, o quadro se agravou muito, e ele teve que ser colocado na UTI, então o pessoal não pôde fazer a visita. Na UTI é assim, só tem visita das 4 horas da tarde às 5 horas da tarde. Então a família praticamente está todo dia lá, todos os dias, e aí entra, cada um fala com ele assim, 2 minutos, 3 minutos, sai. Às vezes nem fala, porque ele não fala. Tem dia que ele diz algumas coisas, outro dia não diz quase nada. Então é dessa forma. Mas a família está sempre toda lá, presente. Tem um médico da equipe que é crente e tem um que é espírita. Tem um que é crente e um espírita. Um dia é um espírita que fica de plantão e outro dia é um que é crente. Num dos dias que o que é crente ficou de plantão, sempre quando termina a visita, ele vai e dá um resumo para a família do quadro, como é que está. Ele disse, né, que louvava a Deus, porque a família tem se comportado de uma forma exemplar diante do quadro e das pessoas. Porque só tem de crente ele lá os outros não são crentes. E muitas vezes nós como crentes tomamos algumas atitudes que não tem nada a ver com a graça de Deus, porque nós não entendemos a graça. Quando nós não entendemos a graça de Deus sobre nós, nós tomamos determinadas atitudes que podem, ao invés de ajudar, escandalizar o Evangelho. Ele disse que aconteceu um negócio interessante com um médico que era espírita. Ele disse que houve um caso que a família, um caso da pessoa que estava doente lá, e a família, eles eram crentes também.
não sei se eram presbiterianos ou se eram da linha pentecostal, ele não falou nada sobre isso. Mas ele disse que, como esse médico não é crente, ele é espírita, ele tem uma forma de dizer as coisas talvez mais dura. Mas eu até gostei da forma como ele falou, não falou nada diferente. Mas certamente ele deve ter dito àquela família que o caso era um caso perdido, alguma coisa mais ou menos assim, provavelmente. Deu uma posição médica por esse caminho aí. E algumas pessoas da família se manifestaram dizendo que não queria ficar curado, que ele era um herege, que ele não entendia. E começou todo esse processo. Isso foi muito ruim, porque a impressão que ele teve dessa família e do resultado, eu não sei se a pessoa faleceu ou não, ele não chegou a dizer, mas a impressão foi muito negativa. Certamente, este tipo de reação é a reação de alguém que não entendeu a graça de Deus. Quem entende a graça de Deus se submete a ela e entende que Deus não dá ao crente nada que seja ruim. Deus não pode dar ao crente nada que seja ruim. Se eu entender que uma enfermidade que se abateu sobre mim, ela vem de Deus, e certamente isso também é fruto da sua graça, porque vem como um benefício para mim, se eu entender isso, a minha reação é diferente. É por isso que o crente reage diferente. Porque compreende o que é a graça de Deus na sua vida. E Pedro faz questão de dizer, olha, esta é a genuína graça de Deus. E aqueles crentes precisavam lembrar disto, que mesmo que eles estivessem sofrendo lá, e eles estavam sofrendo, quando Pedro escreve essa carta, e escreve num contexto de sofrimento, de perseguição, Pedro diz que eles precisam lembrar que esta é a genuína graça de Deus. E a outra coisa que ele diz é exortar aqueles crentes a que permaneçam firmes nela. Nela estai firmes. Ou seja, mantenham-se firmes nesta verdadeira graça. Meus irmãos, este é o cerne do Evangelho. O crente certamente dará um bom exemplo diante do mundo, quando ele entender a graça de Deus na sua vida. Enquanto ele não entender, ele vai ficar como muitas pessoas fazem, e ainda fazem com muita arrogância. Desafiam a Deus. Tem a empregada da minha sogra, por exemplo, ela é da igreja pentecostal. E ela disse a minha sogra o seguinte, que a intimidade dela com Deus é diferente da nossa. A intimidade dela com Deus faz com que ela diga, eu não admito isto, Senhor. Essa é a intimidade dela com Deus. Eu disse a minha sogra, olha, ainda bem que ela está vivendo na dispensação da graça. E Deus continua sendo muito gracioso. A Bíblia diz que o Senhor é longânimo. Longânimo, irmãos, é de uma paciência bem longa. E assaz benigno. Porque senão ela seria fulminada imediatamente. Porque Deus, quem somos nós? Quem somos nós? Para chegarmos diante de Deus e dizermos que não admitimos isto, Senhor. Quem somos nós? Mas nós temos intimidade com o Senhor. E Pedro, depois ele dá a sua saudação final, no versículo 13. E ele diz uma expressão aqui complicada. Ele diz assim, aquela que se encontra em Babilônia, também eleita vos saúda como igualmente meu filho Marcos. A gente lembra assim à primeira vista, pensa que ele está se referindo a alguma mulher que está na cidade de Babilônia. Mas não é bem essa a ideia. Provavelmente significa a igreja que se encontra em Roma. Babilônia é é como se fosse uma palavra código para se referir a Roma. E nós vamos ver isso em Apocalipse. Apocalipse tem vários textos em que João se refere à Babilônia
que talvez nem existisse mais nessa cidade, estava muito fora daquela região. Mas na verdade ele está se referindo a Roma. Porque naquela época eles tinham que usar muitas vezes algumas palavras código para que a igreja entendia o que era, para evitar algum tipo de problema. Quando ele diz aquela que se encontra em Babilônia, ele está dizendo a igreja que está em Roma. Pedro, certamente quando escreveu esta carta, ele estava nas imediações de Roma. A igreja que está em Roma vos saúda. É isso que ele está querendo dizer. Então, quando vocês leem essa parte, não pensem que ele está se referindo a uma mulher que poderia ser a sua esposa. Não, de jeito nenhum. Porque senão ele diria aquela que está comigo, e não aquela que está em Babilônia. Se fosse uma pessoa. Como ele diz aquela que está em Roma, ele está se referindo à igreja. E ele se refere também a Marcos. Marcos é o evangelista Marcos, que escreveu o Evangelho. Os estudiosos entendem que Marcos bebeu de Pedro para escrever o Evangelho. Como Pedro viveu com Jesus Cristo todo o tempo, certamente Marcos esteve muito tempo próximo de Pedro, junto a Pedro, ouvindo as suas histórias, ouvindo tudo que ele contava sobre Jesus, e escreveu o Evangelho de Marcos. Até porque o Evangelho de Marcos é considerado como uma fonte primária, onde Mateus e o próprio Lucas já beberam de Marcos. Então, meus irmãos, Marcos foi uma pessoa chave também em todo o processo. Marcos é aquele mesmo que o apóstolo Paulo, quando ia com Barnabé na sua primeira ou segunda viagem missionária, Marcos desistiu no meio do caminho, e isso gerou um problema aliás, na primeira viagem ele desistiu, na segunda viagem Barnabé quis levar, o Paulo não quis que ele levasse, que ele fosse, isso gerou um problema com Barnabé, mas depois, no final da vida, quando Paulo escreve a sua última carta, parece que é Timóteo, ele diz que enviassem para ele Marcos, que era muito importante para o ministério dele. Então, Marcos foi uma pessoa muito importante e significativa para a igreja do primeiro século. E ele certamente estava com Pedro nesse momento, quando Pedro escreveu essa carta. Por isso que ele manda a saudação de Marcos também. E ele termina com a bênção apostólica. Só que ele diz uma bênção apostólica um pouco diferente. Primeiro ele fala com respeito ao ósculo de amor. Essa era uma forma de saudação. E esta forma de saudação, irmãos, não é um padrão bíblico, de jeito nenhum. Isso é um padrão cultural. Naquela época, era costume, e principalmente naquela cultura, que as pessoas se saudavam com ósculo, com um beijo. Um beijo que o apóstolo Paulo chama de ósculo santo. Mas isso não é uma prática no Ocidente. Então nós não podemos agora pegar esse texto aqui do Marcos e dizer, olha, se ele está mandando saudar com ósculo, então nós vamos todos fazer assim. Então isso não é uma prática. Aqui nós usamos o aperto de mão, né? Pelo menos entre os homens. Às vezes se usa entre homens, as mulheres se beijam, ou às vezes homens e mulheres, mas entre os homens é o aperto de mão. Então não há aqui a ideia de que se possa gerar uma doutrina que tem que ser dessa forma. Não. Então isso era a forma usual, e ele está dizendo que façam assim. Mas ele diz a sua doxologia, ou a sua saudação, a sua bênção, ele diz: paz a todos vós que vos achais em Cristo. Então a sua saudação é apenas essa: paz a todos vós que vos achais em Cristo. Essa é a bênção que o apóstolo deixa para aqueles crentes. Meus irmãos, assim nós terminamos a primeira carta de Pedro. Fizemos questão de também explicar este finalzinho, mesmo que talvez não tenhamos tido muita oportunidade de aplicar isto à nossa vida, mas é importante passar por todos os textos para que vocês pudessem ter conhecimento. Quando forem esta carta de novo em casa, sozinhos, vocês vão saber do que está se tratando aqui. E a nossa esperança é que possamos aprender muito mais a partir do próximo domingo com a segunda carta, que é uma continuação. O apóstolo começou na primeira e depois continuou
também as suas exortações, o Senhor ensina na segunda carta. Eu peço a vocês que desde já orem pelo Marival, para que o Senhor dê a ele graça, dê a ele sabedoria, disposição para se debruçar, estudar e poder expor para a igreja a segunda carta. Amém? Vamos orar? Fiquemos em pé todos joelhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos de todo o coração, Senhor, porque tu nos deixaste a tua palavra. Obrigado porque o teu servo, o apóstolo Pedro, há muitos anos atrás, mais de 2000 anos, escreveu esta carta para os crentes que estavam perseguidos, e esta carta chegou até nós hoje, e nós podemos estudá-la assim, de uma forma bem lenta, compreendendo cada parte. Certamente, Senhor, não esgotamos o assunto, porque nós somos limitados mesmo. Provavelmente ainda há muita coisa a ser dita e a ser estudada e explicada nessa carta, que nós não conseguimos tirar. Mas, Senhor, te agradecemos pelo que aprendemos. Te agradecemos porque certamente esta carta foi um veículo de edificação para as nossas vidas, Senhor. E faz com que o teu povo, quando lê essa carta novamente, possa se lembrar de alguns ensinamentos que aprendeu e assim voltar a ser edificados através da sua leitura. Ó Pai amado, pedimos pelo teu servo Marival, que vai expor para a igreja a segunda carta. Ser com ele, Senhor, dar a ele realmente condições, iluminação do teu Espírito, para que ele possa nos ajudar a compreender mais essa parte da tua palavra. Ser com cada um de nós nesta manhã, teremos a sua dominical, abençoa-nos de maneira que possamos aprender um pouco mais, Senhor, agora da sua dominical. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Os irmãos podem assentar.